Aleluia, glória a Deus. Que bom nós estamos juntos novamente nessa noite fria. Quem acredita que Deus marcou uma noite especial para você? Amém? Glória a Deus. Se você trouxe a palavra do Senhor ou o seu celular, abra comigo Êxodo 33, versículo 1 em diante. Êxodo 33, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 3 e do 12 até o versículo 16. Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito do qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel, e eu não subirei no meio de ti. De novo, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faz subir este povo, porém não me deste saber quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é teu povo. E respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Amém, queridos? Glória a Deus. Esse texto, ele vai relatar o momento onde Deus colocou o coração de Moisés à prova. Moisés, ele foi levantado como libertador do povo na terra do Egito. E quando Moisés, ele teve a sua primeira experiência com Deus, foi na sarça, quando a sarça ardia e não se consumia. Diz a palavra que ele teve aquela grande visão de ver aquele arbusto queimando no deserto, que ele teve vontade de se aproximar, acredito eu, que queria tocar com a mão, porque o fogo não estava consumindo aquela árvore que estava queimando. E quando ele foi se aproximando daquele arbusto, diz a palavra que Deus bradou do meio da sarça: Não venha para cá, não venha para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa, porque eu sou o Senhor, o Deus de teu pai, Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo 3, versículos 5 e 6. E nós vemos que a partir desse momento, Deus, ele tem uma intimidade com Moisés diferenciada. Deus andou com Moisés, Deus falava com ele face a face. Deus desceu no monte Sinai na sua glória. A nuvem entrava na tenda quando Moisés entrava na tenda. Deus falava com Moisés e Moisés ouvia, e todo o povo ouvia Deus falando com Moisés. Moisés desfrutava de uma teofania tão grande, que ele estava vivendo e se deleitando, não só numa direção espiritual, mas num relacionamento com a presença de Deus. E eu quero falar para vocês como que é importante nós desejarmos a presença de Deus. É mais do que nós temos uma consciência que Deus está aqui, é mais do que nós entendemos que Deus está em todo lugar. Deus, Ele quer que nós desejamos a presença. Deus, Ele quer fazer manifestações da presença. Deus, Ele quer trazer o cabode, a glória dEle. A intenção de Deus é se revelar para nós de uma forma íntima. Mas Deus, Ele procura homens e mulheres que desejam essa presença. Deus aqui com Moisés estava fazendo uma prova, um teste com ele.
Deus falou: Moisés, vamos fazer um acordo. Você vai levar esse povo até a terra prometida, a terra que eu disse a Abraão, Isaque e Jacó. Você vai levar esse povo até uma terra que mana leite e mel. Eu vou derrubar todos os teus inimigos. Eu vou te dar vitória em todas as coisas, Moisés. Eu vou enviar meu anjo adiante de você para que você não erre o caminho. Você vai entrar com todo esse povo. Eram mais de 600 homens que estavam contados acima de 20 anos de idade. Havia quase 3 milhões de pessoas. Você vai entrar com todo esse rebanho, com toda essa multidão, triunfante na terra que mana leite e mel. Só tem um problema, Moisés. A minha presença não vai mais caminhar com você. A minha presença não vai mais andar no meio do povo. Eu quero falar que Moisés sabia o que era a presença de Deus. Eu estou falando com pessoas, alguns sabem, outros não sabem. Mas a presença de Deus é algo que está acessível a cada um de nós. Deus, Ele quer nos levar para o culto de avivamento. Um culto de pessoas que vão desejar esse nível de intimidade. Que vão adorar diante da presença. Que vão falar diante da presença. Que não vão se sentir bem enquanto não estiverem desfrutando da presença. Que não vão estar num lugar de tranquilidade na sua vida espiritual enquanto não estiverem cheios da presença. Pessoas que vão conhecer a presença de Deus e vão se apaixonar pela presença de Deus e vão entender o valor que ela tem. Em outras palavras, Deus falou para Moisés: Moisés, você como um pastor de um grande rebanho, você vai ser o pastor mais próspero. Você vai vencer todas as batalhas. Eu vou te colocar nessa terra que mana, que flui como um rio, leite e mel. Flui riquezas, prosperidade, doçura, prazer. Mas a minha presença não vai. Queridos, eu quero falar que Deus estava oferecendo todas as bênçãos que a mão dele podia dar. Ele estava oferecendo vitória. É como se Deus estivesse falando para mim, para você, ó, eu vou te dar todas as vitórias, você vai vencer tudo. Eu vou te dar tudo aquilo que eu tenho falado. Eu vou prosperar, eu vou salvar, eu vou te dar saúde, eu vou te colocar em posições, eu vou te dar a tua casa, eu vou te dar o teu companheiro, a tua companheira, eu vou te dar o sucesso que você deseja. É como se Deus falasse tudo isso e fizesse um acordo com a gente. Eu estou te oferecendo tudo isso, mas a minha presença, você pede se receber tudo isso. Moisés, se fosse alguns de nós aqui, algumas pessoas, poderia falar: está fechado, Senhor, combinado. Eu quero ter uma vida vitoriosa dessa. Eu quero ter uma vida próspera assim. Eu quero ter uma vida de conquistar minha herança desse jeito. Está fechado, Senhor, acordo fechado. Daria a mão para o Senhor e falei: concordo em receber todas as tuas bênçãos. Isso seria maravilhoso. O problema é que Deus falou: eu não mais andarei, eu não mais estarei, a minha presença não mais estará. Eu quero que você perceba o valor que Moisés tinha. Moisés não se importou o que ia acontecer, se ia entrar na terra prometida, se aquele povo ia morrer no caminho, se ele ia ter tanta adversidade como teve. Ele não se importou com nada disso. Ele só se importou com uma coisa: eu quero a tua presença. Se o Senhor achou graça nos meus olhos, como o Senhor falou, se o Senhor me escolheu, eu quero que o Senhor revele o teu caminho, porque eu quero te conhecer mais. Ele disse: eu quero andar no caminho que o Senhor está andando, eu quero pisar onde o Senhor está pisando, eu quero andar com o Senhor, eu quero uma revelação do Senhor, eu quero te conhecer.
O meu negócio não é se eu vou entrar na terra prometida. O meu negócio não é se eu vou ser curado. O meu negócio não é se eu vou ser um homem próspero, uma mulher próspera. O meu negócio não é se as coisas vão acontecer do jeito que eu quero. O meu negócio é que eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença, Senhor. E Deus falou, a minha presença vai contigo, Moisés, então. Vai te dar descanso. E Moisés ainda, confirmando isso, disse, Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Eu não quero anjo, eu não quero bênção. Eu não quero, Senhor, somente o que a tua mão pode dar. Eu quero o Senhor comigo, eu quero o Senhor na minha história, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor no meu coração. Eu quero viver essa realidade triunfante, gloriosa, de uma companhia íntima, de um Deus que quer se revelar para mim. Eu quero isso. Aquele Deus que falou para mim, tira a sandália, porque o lugar é santo, porque eu estou aqui. O Deus que desceu no Sinai, o Deus que desceu quando eu entro na tenda do encontro, o Deus que me encontra quando eu vou orar. Eu quero esse Deus na minha vida, não importa o que eu vou passar. Tua presença vale mais. Parece um doido, né? Um apaixonado pela presença. Ele não quis saber outras coisas, ele falou, eu quero tua presença. Será que tem alguém aqui? Será que tem alguém que está ouvindo essa mensagem, que pode entender o valor dessa presença? Davi, ele falava, Davi teve um encontro com a presença, ele adorava, ele tirou até o véu, porque queria ficar diante da arca, porque Davi queria presença, e ele falava, Senhor, todos os dias, eu não vou entrar no meu quarto, eu não vou fechar meus olhos, eu não vou dormir, enquanto eu não encontrar, nesse dia, um lugar para a tua presença. Quem conhece, quem já teve uma experiência com Deus, sabe do que eu estou falando. Quem já teve um relance do toque dos céus, sabe do que eu estou falando. Quem não teve, eu quero falar para você, que esses homens da Bíblia, eles falaram que isso valia mais do que qualquer coisa. Quem encontrou, falou que esse é o maior tesouro. Nós não queremos ir para o céu só porque o céu é salvação eterna. Nós queremos ir para o céu porque Deus está no céu. Porque se Deus não estiver no céu, o céu não é céu. Se Deus estiver no inferno, o inferno é céu. Se Deus estiver se revelando na minha vida, as demais coisas são demais coisas. Eu quero falar que Deus está procurando pessoas que vão se apaixonar pela presença. Mas para ser apaixonado pela presença, primeiro você tem que desejar a presença. E segundo, você tem que entender que tem um pré-requisito que Deus falou com todo o seu povo, em toda a sua história. O primeiro pré-requisito que Deus falava, ele falava ali, tanto em Êxodo, capítulo 19, versículo 10 e 11. O Senhor disse para Moisés, Moisés, hoje e amanhã vocês vão purificar. Vocês vão lavar as roupas e vão ficar prontos, porque no terceiro dia eu vou descer no Monte Sinai. E vocês vão preparar esse caminho, vão preparar esse lugar, esse terreno, essa plataforma com santidade. Porque o que Deus falou para Moisés, falou, Moisés, se a minha presença for com você, eu vou consumir o povo, porque o povo é duro, é obstinado. O povo não se encurva, o povo não se rende. O povo não reconhece os seus erros, o povo não se rende à minha vontade. E se eu descer com a minha santidade, a minha santidade vai matar esse povo. E sabe o que Moisés falou? Então mata o povo, Senhor. Então me mata, mas não fique longe de nós. Eu não dou um passo deste lugar sem a tua presença. E quando Deus falou que ia descer, Ele falou, antes de descer, se purifiquem, se santifiquem. Dentro dos atributos, quando alguém está diante do trono, quando você tem uma revelação da eternidade e vê as pessoas que estiveram mais próximo do trono, ou os seres que estão mais próximo do trono, os serafins, os querubins, eles não falam assim,
Pai, 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 ou amor, 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 ou justo, justo, justo. Quando eles estão do lado do trono, diante da presença manifesta de Deus, do Deus presente, sabe o que eles falam? Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Santo, 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 é aquele que era e que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Santo é o Pai, Santo é o Filho, Santo é o Espírito Santo. O atributo que é visto diante dessa presença manifesta é santidade. É santidade. Por que eu estou falando isso, igreja? Porque nós somos a geração do povo que vai ver a glória de Deus. Nós somos uma geração que vai provar o maior derramado do Espírito da história. Nós somos a geração onde a noiva vai ficar parecida com o noivo, porque ele falou que vai lavar a sua igreja, vai lavar a sua igreja e vai preparar a sua noiva até ela ficar gloriosa. Até ela ficar sem mancha, sem mácula, sem ruga, vai ser uma noiva compatível com o noivo. E ele falou que vai fazer isso, e nós somos essa geração que vamos ser preparados para ser esse povo, essa igreja, que vai se parecer com o noivo. E o noivo, na sua intimidade, é santo, santo e santo. Quando Josué teve a revelação de Deus, sucessor de Moisés, em Josué 3:5, ele diz assim: santifica-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. O Deus que vai estar no meio de vós, Ele exige para descer com a sua presença no meio de vós, Ele exige que vocês se santifiquem, para que depois Ele faça maravilha no meio de vós. Será que eu estou me fazendo entendido? Toda vez que fala, quando fala Hebreus 12:14, a gente sabe, conhece o texto, fala: buscai a santificação, falando para a igreja, e a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como essa visão que o autor de Hebreus está falando? Ele está falando de uma visão, de uma realidade, de uma intimidade, de uma revelação, de uma manifestação. Não é pela fé eu vejo, não, é uma manifestação que você vai ver. E ele fala: sem santificação, ninguém vai ver o Senhor nessa manifestação. Nós vemos que sempre, quando fala lá, Mateus 5:8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quero que você entenda aqui o atributo de Deus para a presença é santidade. Deus, Ele quer descer, e a plataforma que Ele está esperando é um povo se santificar. Deus, Ele quer descer com maravilhas, e eu estou crendo nisso. Eu estou esperando isso. Eu sei que tem mais gente esperando isso. E nós temos que entender esse princípio da santidade. E tem um outro atributo de Deus que me empurra para a santidade, que está sempre atrelado com a santidade. Quando o Senhor se apresentou para a igreja de Filadélfia, em Apocalipse 3, versículo 7, Ele disse assim: assim diz o santo. Primeiro Ele se revela como santo. Depois Ele fala o verdadeiro. O que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. O atributo que está ligado com o atributo da santidade é verdade. O santo, o verdadeiro. O santo, o verdadeiro. Tem outro texto onde fala que nós fomos criados. O Senhor nos fez nova criatura para um propósito. Efésios 4:24 diz assim: que nós temos que nos revestir, nós temos que entrar nessa condição do novo homem. Tem uma condição do novo homem, tem uma vestimenta, uma vida que esse novo homem deve viver. Que fomos criados em Cristo Jesus, em justiça e em santidade,
procedentes da verdade. A fonte que empurra para a santidade é verdade. Eu quero primeiro dar um embasamento bíblico para depois chamar a aplicação desse embasamento para você e para mim. Então, primeiro, eu quero que você entenda que a santificação vai preparar o terreno dessa presença. Mas a santificação, ela está atrelada, ela é procedente da verdade. A santidade é procedente da verdade. O que me empurra para a santidade é verdade. Por isso que o povo ia ser consumido, sabe? Porque aquele povo não se rendia à verdade. Eles não se inclinavam e não concordavam com a vontade de Deus. É por isso que Deus falou, se eles não concordar com a minha vontade, se eles não se renderem à verdade, a minha presença vai vir e vai matar eles. Ah, pastor, isso foi na antiga aliança. Ananias e Safira. Atos capítulo 5. Deus desceu lá na igreja de Jerusalém com a presença. A presença era tão forte que a sombra do apóstolo Pedro curava os enfermos, colocavam assim um corredor e passavam os apóstolos e a sombra, a projeção da sombra, expulsava o demônio, curava qualquer tipo de enfermidade. Por quê? Porque Pedro era poderoso? Porque os apóstolos eram poderosos? Não. Porque a presença desceu naquele lugar. E a presença daquele que curava sem ninguém impor as mãos. A libertação daquele que libertava sem ninguém ordenar nada. A presença desceu e pronto, o demônio não ficava mais. A presença desceu, a enfermidade não ficava mais. E dentro desse contexto onde Deus desceu mais intensamente com a presença, duas pessoas, um casal, resolveram contar uma meia-verdade. Vamos contar uma mentirinha. Vamos vender o terreno e vamos falar que a gente está dando tudo. A gente retém uma parte e vamos falar que a gente está dando tudo, porque Barnabé tinha acabado, era um homem rico, tinha vendido todas as suas posses e colocado tudo aos pés dos apóstolos. E aquilo foi uau! É fácil a igreja que era mais empobrecida dar o que tinha, mas um homem que era rico como Barnabé colocar todas as posses ali aos pés dos apóstolos para ser repartido naqueles dias. Foi assim, uau! Aí Ananias e Safira falou assim, vamos ter também esses aplausos de Barnabé? Vamos falar que a gente está fazendo igual Barnabé? Mas a gente guarda metade do dinheiro, dá metade e fala que deu tudo. Acabou. Todo mundo vai falar, uau, deram tudo, olha que piedade, que santidade. E daí quando fizeram aquela oferta, o que quiseram fazer. Diz a palavra que Pedro falou assim, por que você reteve parte do dinheiro? O problema não foi esse, o dinheiro estava no teu poder. Você poderia ter dado, poderia ter não dado, Deus não estava requerendo isso de você. Mas você mentiu ao Espírito Santo. E mentindo ao Espírito Santo, você mentiu a Deus. E você mentiu a Deus no momento onde a presença, o cabode, a glória, a santidade estava aqui. Quando vocês estão mentindo diante da santidade, vocês vão cair mortos agora. E morreram. No Novo Testamento, na Nova Aliança. Eu quero falar, queridos, que a glória vai vir, você se preparando ou não. Mas eu quero falar que quem ficar, que nem o povo de Israel, com uma vida falsa, não vai poder ficar no ambiente de glória. Porque o que nos leva à santidade é verdade. É verdade. Quando fala de verdade, no grego, é aletheia. Aletheia é realidade. Realidade significa aquilo que não é aparência, aquilo que tem essência, aquilo que é de dentro para fora, aquilo que é honesto e sincero. E Deus está procurando pessoas honestas e sinceras. Deus não está procurando a santidade, ela vai vir do próprio Deus. Porque Ele vai revelar o que Ele quer e Ele vai dar força para você entrar naquilo que Ele está revelando. Ele vai mostrar a verdade e Ele vai te capacitar para a verdade. O que Ele pede da nação de Israel, o que Ele pede de mim, é a mesma coisa. Que apenas nós nos rendamos, não seja de dura cerviz, não fique na posição de obstinação. Seja humilde, se encurve.
reconheça que Ele está certo, que você está errado. Reconheça, quando Ele te der uma direção, reconheça a verdade dEle. Seja um homem quebrantado, uma mulher quebrantada, uma pessoa verdadeira. O problema da igreja e o problema hoje, o que mais impede essa glória, essa presença, é a religiosidade, é a hipocrisia, é a mentira, é as máscaras. Porque quando nós somos honestos e sinceros, nós continuamos sendo pecadores. Mas um pecador honesto, ele erra e ele se prostra. Ele erra e ele confessa. Ele erra e ele concorda com Deus e busca de novo a graça santificadora. Ele anda no temor de Deus. Ele entende que ele precisa mais do que o que foi oferecido para Moisés. Ele precisa mais do que a bênção. Ele precisa da presença do abençoador. Porque a presença do abençoador é a intenção de Deus para os últimos dias. A presença dele vai descer sobre uma geração. E eu quero viver esses dias. Eu quero começar a chorar e a orar e a jejuar só pela presença. Nós queremos ver bênção, ver cura, ver prosperidade. Isso é uma consequência que Deus faz. Mas a prioridade de tudo, a prioridade das orações, a prioridade de uma noiva apaixonada, é o desejo de estar perto do noivo, de sentir o cheiro do noivo, de sentir o toque do noivo, de ver a glória do noivo, de estar pertinho do noivo, de ver que ele está ali. E essa noiva apaixonada é aquilo que Deus quer levantar nesses dias. Deus vai prosperar, vai trazer, sonhos, a realidade, vai trazer os desejos do teu coração, mas a palavra fala, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quer dizer, se preocupe com o coração de Deus, que Ele se preocupa com o teu coração. Se preocupa com os desejos de Deus, que Ele se preocupa com os teus desejos. Se preocupa em fazer a vontade dEle e Ele vai fazer a tua. Mas prioriza os desejos de Deus. E o desejo de Deus é trazer a sua presença nesses dias. Deus, Ele sente o cheiro da hipocrisia. Jesus foi amoroso em todo o tempo. Mas com os religiosos, Ele batia pesado. Com os religiosos, Ele falava raça de víbora, sepulcro caiado, e hipócritas, ai de vocês. Uma mensagem duríssima para aqueles que tinham uma vida aparentemente piedosa. Sepulcro caiado é porque por fora, diz a palavra, eles eram como aqueles ornamentos, aqueles monumentos pintados, bonito. Mas assim como o sepulcro, que por dentro tem ossos e imundícia e pessoas apodrecendo, eles também, assim era por dentro. E é isso que gerou o repúdio no coração de Jesus. Por causa da hipocrisia. E nós precisamos falar, Senhor, eu quero te servir sem hipocrisia, eu quero te servir sem máscara, eu quero te servir desejando o Senhor, eu quero ser verdadeiro. Meus irmãos, a gente vê que hoje é tão difícil encontrar pessoas verdadeiras. Nós queremos fazer as coisas para Deus sem sermos verdadeiros. Nós queremos pregar algo que nós não vivemos, queremos cantar algo que nós não vivemos. Isso parece que está te dando ponto com Deus, mas não dá. Isso cheira a hipocrisia. Nós temos que viver uma vida coerente. Coerente. Não adianta eu estar pregando sobre buscar a santidade ou buscar a presença e ter uma vida toda desordenada e ser alguém que não vive e não deseja isso que estou pregando. Eu acho que tem pessoas que são muito corajosas, porque querem ministrar santidade, pregar sobre comunhão, pregar sobre tantas coisas, mas não vive nada daquilo.
nem se esforça para viver. O Senhor falou, olha, eles pregam, eles ensinam, mas nem com o dedo mínimo eles querem fazer o que eles estão falando. Isso eram os religiosos. E nós vemos que às vezes os religiosos estão nos bancos, estão nos púlpitos, os religiosos estão em todo lugar, os religiosos estão naqueles que são mais quietinhos, naqueles que são mais ousados, mas Deus, Ele quer tirar essa hipocrisia, porque a verdade nos empurra para um lugar onde nós vamos querer agradar a Deus, vamos querer ter uma vida que toca o coração de Deus. A verdade vai nos colocar no lugar de arrependimento. João Batista, quando veio preparar o caminho para Jesus, ele falou, eu sou uma voz que vem preparar o caminho. Eu sou uma voz daquele que clama, daquele que fala alto nas minhas costas, e Ele fala comigo, e eu reproduzo, e eu estou preparando o caminho. Então o monte vai se abaixar, os vales vão ser aterrados, os caminhos tortuosos serão endireitados, os escabrosos serão aplainados, e toda a carne verá a glória de Deus que está vindo. E eu estou preparando o caminho, porque eu não sou Messias, mas após mim Ele está vindo, e eu estou preparando o caminho. E o caminho que Ele estava preparando era com uma pregação chamada arrependei-vos e crede no Evangelho. Crede na verdade, crede na mensagem que vai ser trazida, que está sendo trazida. E arrependam-se para que os caminhos sejam retificados, para que a glória de Deus possa ser honrada por vocês. Para que a presença manifesta de Deus na pessoa de Jesus fosse honrada no meio deles, eles tinham que preparar um terreno, uma plataforma para esse Jesus descer. Não é diferente hoje. Nós temos que preparar uma plataforma para Jesus descer. Para Ele descer. Um povo sedento e um povo buscando santidade. Um povo sedento e um povo buscando santidade. Ah, pastor, mas santidade não tem jeito. É como eu falei para você, tem alguém que é santo, que veio habitar em mim, para me capacitar para viver essas coisas. Porque nós recebemos um mandamento na nova aliança, lá em 1 Pedro 1,15, que diz assim, como é santo aquele que vos chamou, como é santo aquele que vos chamou, sede santos em todo o vosso procedimento, em toda a vossa conduta, no seu modo de vida, nas suas escolhas, no seu modo de falar, sede santos, porque está escrito, versículo 15, sede santos porque eu sou santo. Eu quero falar que isso está no Novo Testamento, está na mensagem do apóstolo Pedro, trazido para a igreja, para mim e para você, para nós sermos santos em todo o nosso procedimento. Não é só uma santidade que eu recebo automaticamente quando aceitei Jesus, mas é um procedimento, é um modo de vida, são escolhas que a verdade me leva a escolher. A verdade me mostra um caminho e eu tenho que falar, sim, Senhor. E eu tenho que orar para que o Senhor me dê força para entrar nesse lugar. Sim, Senhor, me ajuda, Senhor. Sim, Senhor, me ajuda, Senhor. O Senhor está certo, eu estou errado. Tirar as máscaras. A gente costuma tanto com falsidade que tem pessoas que são falsas até com Deus. Tem pessoas que oram com falsidade. Meus irmãos, quando eu vou orar no meu devocional, eu me sinto nu, porque eu sei que Ele está vendo tudo. Eu me vejo completamente nu quando eu vou orar, porque nada escapa aos olhos do Senhor. Então, quando eu vou ali, eu já vou assim, o Senhor, me ajuda aqui, me perdoa ali. Tem pessoas que estão tão acostumadas com farisaísmo, com hipocrisia, que se acham bons até diante de Deus. Eles estão certos, Deus está errado. Nós acostumamos com a falsidade. Eu quero que você abra, para nós encerrarmos, Salmo 24. Salmo 24, de novo, vai falar sobre esse princípio. Versículo 3 até o versículo 6, para nós encerrarmos. Diz assim, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há
de permanecer no seu santo lugar. Aqui Davi está falando do encontro. Não está falando apenas de um lugar de culto, mas de um encontro. Daí ele começa a falar: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura enganosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. A face aqui é Paniim, e Paniim também o significado principal é presença. Tal é a geração daqueles que buscam a tua presença. Tinha uma geração que buscava a presença, essa geração tinha que ir para um lugar de encontro. E esse local de encontro era pureza, era santidade, era não falar com falsidade, não declarar coisas no engano, na traição. Quer dizer, está falando de novo que a verdade me empurra para a santidade, que a verdade me coloca no lugar de santidade, e a santidade me coloca no lugar de encontro, e o encontro é a geração que vai encontrar a presença. Tal a geração que vai encontrar a presença. E Deus está procurando uma geração que vai encontrar a presença, que vai desejar a presença. Meus irmãos, o resto vai ser resto. Ele fala que vai fazer maravilhas quando a presença descer. Ele fala que vai trazer alegria quando a presença descer. Ele fala que vai mudar a sorte quando a presença descer. Ele fala que a sombra dos homens que estiverem ministrando, as palavras que forem pregadas vão ser confirmadas quando a presença descer. Eu não posso querer apenas ser um pregador, eu tenho que abrir uma porta para a presença. Se a presença não vier, em vão é os nossos cultos, em vão são os nossos louvores, em vão são as nossas reuniões. Porque tudo que nós queremos, que nós desejamos, é a presença. Nós temos que buscar a presença. Nós somos a geração que vai encontrar a presença. E essa geração vai ser a geração dos apaixonados. E eu quero desafiar você a se colocar em pé agora, em nome de Jesus.